mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa. E atarefa as suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino, e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino, e vende-os, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos, e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas as suas obras. Pai, nós louvamos pela tua santa e bendita palavra. Agradecemos, Pai, porque só a tua palavra já é a profecia que nós necessitamos. Nos ajuda, Pai, para entender o que o Senhor quer falar conosco, e me usa como canal de bênção essa noite, Pai. Fala conosco, porque eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o livro de Provérbios é interessante que ele tem 31 capítulos. As pessoas dizem que o escritor foi tão sábio que fez um provérbio para cada dia para que a gente pudesse meditar. A maior porção do livro de Provérbios se dá autoria a Salomão. E no caso do provérbio de número 31, fala de um senhor aqui chamado Lemuel. Mas nem todo mundo acredita que seja ele. Talvez, pode ser que tenha sido mencionado ele, ou a mãe dele, ou o próprio Salomão tenha escrito. Mas o importante é que essa profecia chegou até nós. E dizem que Lemuel era um rei no Oriente. E sua sabedoria também, ela ultrapassava a média. E o que mais interessante, irmãos, no livro de Provérbios, que eu analisei essa semana, é que o livro ele termina não com um conselho, que todos os capítulos são conselhos, mas no capítulo de número 31, ele nos ensina uma lição muito boa, mostrando como que uma senhora, uma esposa, tem que se portar. Não é forma de agradecimento, não é forma de agradar, mas é para uma forma, é um espelho que nós temos que ter para que possamos ter uma boa disciplina de vida. E o mais interessante, o livro de Provérbios, ele elogia muitas mães, ele elogia através do dever que ela teve de ser mãe e ter cuidado dos seus filhos. O livro de Provérbios também coloca colocações
e nos alerta sobre pessoas, mulheres contenciosas e também mulheres indesejáveis. Só que nesse capítulo ele é interessante, que está falando de uma mulher que tem virtudes, uma mulher que se diferencia das demais. No verso 10, nós começamos com um texto dizendo assim: mulher virtuosa, quem a achará? Começa que para que a gente ache uma mulher virtuosa, se naquela época já era difícil, nos dias de hoje piorou mais ainda. Nós vamos ver que as pessoas que acham uma mulher virtuosa, ela tem que guardar essa mulher como se fosse um tesouro de pedras preciosas, dentro de um baúzinho bem escondido, para que ninguém a roube. Uma das poucas pessoas que foram chamadas de virtuosas na Bíblia foi Ruth. Você pode ver isso lá no capítulo 3 do seu livro, no verso 11. Nós temos que ver que quando nós achamos esse tesouro, nós temos que guardá-lo para nós. E quando nós, independente de ser homem ou ser mulher, ver uma pessoa com uma qualidade tão, como nós vamos discorrer no texto aqui, quanto essa, nós não temos que invejar, nós temos que copiar, para que nós possamos ir bem. Esse termo no hebraico é rahil, significa, essa virtuosa, significa a palavra capaz. Quer dizer então, que é uma mulher que ela é capaz, que ela é dotada de sérios talentos. É uma mulher que ela tem um certo conhecimento, ela é diferenciada. Ela tem um conhecimento e um nobre caráter para fazer coisas úteis. Como fazer coisas úteis, mas para os outros somente? Não. Começa dentro da sua casa. O texto discorre como se fosse um marido, dizendo: olha, a minha esposa, vocês deviam conhecer. Ela é assim, 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 assim. E dando só elogios. Porque, irmãos, a mulher virtuosa, ela é a coroa do seu marido. A mulher virtuosa, ela não procede vergonhosamente perante os amigos, os irmãos do seu marido. E um senhor chamado Matthew Henry, ele diz assim: esse texto é um espelho para as mulheres, mas eu ouso dizer, é um espelho para os homens também. Tem que ser um espelho para os homens, porque aqui parece que está sendo descrito algumas atitudes que o homem deveria ter, mas aqui a mulher, ela se sobressai. Provérbios 12, verso 4 diz: a mulher virtuosa é a coroa de seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Irmãos, se você, na sua casa, tem uma esposa, como eu relatei até agora, que ela tem certas qualidades que sobrepõem as demais, ou seja igual às demais, mas sejam qualidades que elas são feitas para edificar a sua casa, louve a Deus por isso. Coloque as suas mãos direcionadas para o céu. Se você não tem, olha a Deus, para que Deus possa fazer uma obra na sua esposa. Irmãos, um casamento, homem e mulher, duas pessoas totalmente diferentes, se encontram, ainda mais nessa época, que o homem e a mulher não se conheciam. Era apresentado no dia do casamento. Era como você chegasse e falasse: olha, para você, leva. E você tinha que viver com ela a vida inteira. Agora, hoje nós temos condição até de conhecer a pessoa que nós vamos casar, antes do casamento. Nós podemos opinar. E muitas vezes nós erramos ainda fazendo isso. Mas, durante todo esse trilhar, esse caminhar, essa vida que nós levamos, eu como marido, eu tenho que trazer as minhas aptidões, as minhas qualidades, e tentar fazer com que a minha esposa enxergue isso e se sobreponha sobre mim. No verso 11, diz assim:
O coração do seu marido confia nela. Mas confia nela de que forma? Confia. Sexualmente falando, ela é fiel a ele em todos os aspectos, principalmente sendo única para ele. Em segundo lugar, cumpria com seus deveres de esposa. Qual que é a dificuldade que nós mais ouvimos hoje? Isso inclusive no nosso meio cristão. Que as mulheres são uma bênção na igreja. Mas quando você vai visitar a casa da pessoa, muitas vezes você se assusta. Não é a mesma pessoa que você está vendo. Não é a mesma pessoa que você conheceu. Terceiro lugar, demonstra seu caráter nobre por meio de ações. A mesma coisa. Muitas vezes a mulher ou o homem, estou dizendo assim a mulher, mas quem for homem quiser abraçar a ideia, também pode. Demonstra seu nobre caráter por meio de ações. Irmãos, muitas vezes nós conhecemos os irmãos aqui na igreja. Mas se você convida ele para trabalhar junto com você, você descobre que a pessoa que está na igreja não é a mesma que vive a vida secular. E nós temos que vigiar perante isso. E aqui, o homem está dizendo, eu confio na minha mulher, inclusive na minha ausência. Eu sei que ela não vai me trair, que ela vai continuar cumprindo as obrigações dela de esposa. Ela vai ter o mesmo caráter íntegro na minha ausência. Em quarto lugar, ele vai dizer assim que ela tem capacidade para continuar gerenciando a sua casa, porque naquela época quem gerenciava a casa era a mulher, cuidava de tudo. O homem tinha o trabalho de sair para ganhar o alimento. Mas a mulher cuidava de todos os afazeres da casa, inclusive da administração. E o homem, na ausência, ele se presta a dizer, ele se arrisca a falar que na sua ausência a casa está segura nas suas mãos. Em quinto lugar, ele confia piamente sabendo que ela não vai gastar o dinheiro dele, não vai jogar fora, não vai jogar os bens do casal em coisas supérfluas. Irmãos, isso na nossa vida, principalmente essa última parte, muitos de nós não temos condições de fazer isso. Depois de 5 anos de casado, nós estávamos numa situação difícil. Se nós não tivéssemos entendido o que a palavra do Senhor dizia enquanto a ser um casal, aonde você deixa seu pai e sua mãe e se junta com a sua esposa para se tornar uma só carne, então na minha casa parou de ter 2 salários, começou a ter 1. Então eu não ganhava R$500 eu e 500 ela. Ganhava R$1.000 os dois. Ou R$100 os dois. 10.000 os dois. Não importa que ela ganhe 50 vezes mais do que eu. Ou eu 50 vezes mais que ela. O salário dos dois é um só. Porque, irmãos, vamos analisar uma coisa. A cama não é uma? A mesa não é uma? O sofá muitas vezes não é um? E por que tem que ter 2 entradas de dinheiro em casa? Por que muitas vezes a gente coloca, dizendo assim, porque eu trabalho, como se a esposa não trabalhasse. Aqui o homem está dizendo, a minha esposa trabalha, ela gerencia a casa, ela não gasta meu dinheiro à toa, ela é impecável, ela não me trai. E muitas vezes nós traímos com certas pequenas atitudes. A traição muitas vezes não é só corporal, não é só moral. Algumas atitudes aonde que você chega para sua esposa e fala assim, eu comprei mesmo, e aí? Sem o consenso. Se você colocar na ponta do lápis, isso é uma traição. Nós conseguimos enxergar isso conforme o tempo. Agora eu falo para vocês, foi fácil? Não. Por que não é fácil? Porque 2 cabeças e 2 bicudos não se beijam. E o que acontece muitas vezes? Se a palavra do Senhor não se enraizasse em nós, nós continuaríamos com 2 salários e nenhuma casa.
Em nenhuma casa. No que nós vemos hoje em dia? Casais que trabalham e não tem nada. Nem paz. Verso 12. Ela faz bem e não o mal. Faz o bem ao seu marido, do dia que eles se casaram até o dia que um deles partir. Irmãos, o que é isso? Muitas vezes, eu aprendo muito com o meu pastor, aonde que ele fala para mim uma coisa que é difícil o ser humano fazer, é levar o prejuízo embora. Dói, mas muitas vezes vale mais a pena você ficar com prejuízo do que você ter razão. Que ele também me disse uma coisa interessante. No inferno está cheio de gente com razão. E eu não quero fazer parte dessas pessoas que têm razão, não. Eu prefiro ser o errado da vez. Muitas vezes quando você baixa a cabeça, você quebra o gelo do assunto e é onde que Deus opera. Deus consegue operar num coração contrito, não num coração cheio de razão. Coração cheio de razão, ele já está com razão. Jesus disse que ele veio para buscar os doentes, não justos. O que está com razão, ele está com a justiça feita. Já está com o galardão. Ela faz o bem e não o mal e evita atos errados e feitos impensados. O que acontece muito que a gente ouve? Por que muitas pessoas não podem ser obreiros na casa do Senhor? Por que acontece muitas vezes pessoas que ficam impedidas são pessoas que são uma bênção? Por quê? É o que a gente mais ouve no mundo. A pessoa é uma bênção, mas a esposa dele, ou o contrário, a mulher é uma bênção, mas o marido, irmãos, o cara ousou a dizer que ela só faz bem para ele. O que nós estamos fazendo com o nosso casamento, irmãos? Muitas vezes a gente esquece que a gente casou para servir um ao outro. A gente não casou para ser servido. E aqui no caso a mulher está nos ensinando, através do marido só está relatando que ela que faz as coisas. E ele muitas vezes, ele já acha tudo feito. Ela tem tantas qualidades que para ele, ela vale mais do que rubi. Ela vale mais que um tesouro escondido. Ele já começa o texto dizendo, quem a achará? É difícil. Verso 13 diz assim, busca a lã. Essa mulher virtuosa tinha não somente habilidade, mas também coragem de trabalhar. Ela tinha uma mão diligente e uma mente disposta. Irmãos, ela sabia fazer o que ela pegava para fazer. Ela ia lá, recolhia a lã, ela negociava a lã, ela transformava a lã em fio. Depois ela trabalhava em cima, trabalhando com pano. Ela sabia o que ela estava fazendo. E ela sabe o que ela fazia? Ela não fazia para o bem próprio dela. Ela revertia tudo para dentro da casa dela. Os irmãos vão saber depois, a gente relatando o resto do texto. E tinha uma outra coisa, ela não fazia como se tivesse obrigação. Ela fazia com entusiasmo. Porque quando ele começa o texto, ele já diz assim, mulher virtuosa, fazendo uma exclamação. E ela já levantava, já e fazia disposta, ela ficava bem fazendo aquilo que ela estava fazendo. Ela se sentia bem cuidando da casa dela, da sua família. Verso 14, diz que é como um navio mercante. E diz que parece que ela tinha um monte de mercadinho perto, pessoas que trocavam mercadoria perto, que ela negociava essa lã, esse fio, esse pano. Ela também ela usava imaginação para fazer comida saborosa para sua família, porque ela ia até os portos mais perto e até os mais longínquos para fazer troca de mercadoria, levava lã, pegava alguma coisa e sempre fazia um cardápio diferente para sua família. Sempre cuidava da sua família de uma forma diferenciada. Irmãos, muitas vezes a gente não tem nem condição de fazer um café mais dentro da nossa casa. Eu vejo por mim que muitas vezes a gente está fazendo as coisas ali, tem que ligar para vir uma comida para entregar na hora lá, para a gente parar, comer e continuar fazendo. Mas irmãos, essa pessoa nos ensina que ela tinha disposição para fazer tudo isso e mais ainda. E ainda ela cozinhava para sua família. Tinha tempo para isso.
além dela ter que fazer todo esse trâmite de troca, essas compras, ela não ficava só na sua região, ela muitas vezes ia para lugares longes. Verso 15. E ainda à noite, e já se levantava. Irmãos, ela levantava de madrugada antes do galo cantar, para iniciar seu trabalho. Nesse ponto aqui, até eu mesmo eu tenho que tirar o chapéu para ela. Porque como eu tenho horário no trabalho, eu me limito a acordar no horário que eu preciso. Mas essa aqui ela já levantava antes do horário que ela precisava. Porque como ela delegava trabalho para todos os seus servos, ela agia como patrão. Era o primeiro a chegar e o último a sair. Era a primeira a acordar e a última a dormir. Ela só ia dormir, quem pagava a última luz para dormir era ela. E ela cuidava da sua casa de uma forma impecável. E ela delegava trabalho para todos os seus servos e servas. Ela não só trabalhava, mas gerenciava a sua casa. E como eu disse para vocês, gerenciar é diferente de fazer. Você acaba fazendo e administrando. Você cuida, você direciona pessoas para fazer. Quantos de nós falamos assim, eu mesmo falo assim, eu não tenho paciência para ensinar, eu já prefiro fazer. Ela não. Ela tinha consciência, ela ensinava, ela acordava mais cedo, ela sabia lidar com as pessoas. E muitas vezes nós não temos esse time, esse conhecimento. Verso 16. Examina uma propriedade e adquire. Ela, por ter uma posição na sociedade, ela era conhecida porque ela era a mulher que sobressaía sobre as demais. Por quê? Porque ela era sábia. Ele edificava a sua casa. O seu marido falava muito dela. O seu marido cuidava dela de uma forma especial. E todos sabiam. E sabiam das suas qualidades. E quando tinha que lidar com alguma coisa, como ela negociava a lã, como ela negociava a comida, como ela negociava tudo, quando tinha que comprar uma casa, ou uma fazenda, ou um terreno, para poder os seus negócios crescer um pouco mais, ou investir mais do que eles tinham, quem ia lá tratar não era o marido, era ela. Porque todo mundo sabia que aquela mulher era virtuosa e ela sabia lidar com o negócio. E o marido, como foi dito aqui no início, o marido nem se preocupava e confiava no trabalho dela. E ela ainda ela fazia essas negociações não pensando no bem próprio, mas sim para que, quando ela não estivesse mais nessa terra, nem o marido, os filhos pudessem usufruir dos bens que eles adquiriram. Verso 17. Cinge os lombos de força. A dama em questão enrolava a saia e as mangas e trabalhava arduamente. Não tinha tempo ruim dela não. É que nem minha avó. Minha avó ela falava assim que ela subia em cima do burro. O meu avô que segurava a corda e ela que subia no burro para amansar. E quando não era ele, era ela que batia no burro para ele parar de pular. Quando tinha que resolver algum assunto, quem resolvia era minha avó. Até uma vez minha mãe me contou que um abençoado lá mostrou as partes para as meninas. Quem puxou a faca para ir para cima do homem para pôr ele para correr foi minha avó. Por isso que eu falo. Existem qualidades, irmãos, que elas sobressaem as demais. Existem mulheres que sobressaem umas às outras. As qualidades, elas não somente... Pode ser que minha avó ela não tenha uma certa fineza para se arrumar, mas ela tem sabedoria. Você pode ter uma fineza para se arrumar, mas tem que aprender com quem é um pouco mais sábio. E assim sucessivamente. A gente tem que ir aprendendo com os demais. Ela evitava o que debilitava o seu corpo ou amoleceria a sua mente.
se alimentava direito para não ficar doente, porque sabia que a sua casa dependia dela, os seus filhos dependiam dela, o seu marido dependia dela, e ela sempre estava com uma vida regrada. Quantos de nós estamos com a vida regrada? Olha os nossos tamanhos, né? Os irmãos continuam orando por mim, né? Para eu perder uns quilos, né? Irmãos, verso 18. Ela percebe que o ganho de todo o trabalho dela é bom. Isso aqui a gente só vai colocar o que foi escrito no verso 15 e 16. Que além de acordar cedo e ficar em pé até altas horas, ela também focava em atividades que poderiam gerar lucros. Ela não ficava parada no tempo. Se ela via que vender açaí era bom, ela vendia. Se ela via que fazer crochê era bom, ela ficava fazendo. Se ela via que fazer goiabinha para vender era bom, ela ficava de noite fazendo, não tinha tempo ruim não. Ela não ficava olhando no relógio não. E outra, quando ela estava fazendo um projeto, ela já estava com o olho no outro. Sempre assim. Ela estava sempre preocupada, quando ela acabasse, o que ela faria depois. E a gente aqui muitas vezes se preocupa quando vai acabar para poder descansar, né? E outra coisa, irmãos, enquanto muitos dormem, ela trabalha. Verso 19. Estende as mãos ao fuso. O que é o fuso? O fuso é a roda da roca lá, onde que ela puxava. Ou da máquina de costura, né? E fazia as roupas, fiava objetos bordados, coisas para o lar e coisas para vender, irmãos. Ela sempre estava ativa. Quantas esposas no passado não costuravam em casa para poder aumentar a renda? Mesmo essa mulher, ela trabalhava o dia inteiro e ainda sempre de noite ainda pegava para fazer alguma coisa para aumentar a renda deles. E o dinheiro que ela ganhava vendendo esses produtos, ela aplicava onde, irmãos? Dentro da sua própria casa. Sempre com a sua família. Ela sempre investia em projetos que ela podia ganhar um pouquinho mais. Ou nas herdades que ela negociava. Ou comprando material para poder se prevenir. Ou comprando comida. Ou comprando remédio. O que precisasse. Verso 20 diz assim: abre a mão ao aflito. Além dela servir a própria família, ela se preocupava com aqueles que tinham mais necessidade. Ela estava sempre disposta a ajudar. E o interessante é que ela não só costurava e fazia as coisas para a família, ela costurava também para tirar o frio daqueles que precisavam. Ela tirava parte daquilo que ela ganhava e ajudava os pobres. Alguns verbetes classificam essa mulher. Ela tinha liberalidade e generosidade, que na verdade são caridade e bondade. Ela não devia ser somente justa, mas ela tinha que ser principalmente bondosa. Ela tinha que se preocupar não só com ela, irmãos. A atitude que ela tinha, ela se preocupava com a família e com aqueles que eram mais necessitados. No verso 21, no tocante da sua casa, não teme a neve. Ela não temia a neve por quê? Porque ela mesma costurava as roupas dela. Ela fazia uma roupa sobreposta sobre a outra, porque as roupas naquela época eram caras. E ela se preocupava em fazer para poder economizar e fazia ainda melhor que o dos outros que vendiam. E todos ainda queriam comprar dela. E eram poucas pessoas também que tinham essa habilidade para fazer. Verso 22. Fazia para si cobertas. O guarda-roupa da mulher virtuosa era luxuoso. Podia ser e também não podia. Porque, entenda, luxuoso a gente pode dizer, ele pode ser cheio. Ele pode ser não só de vestidos caros, mas de coisas boas. Irmãos, como ela mesma costurava, como ela mesma tinha o trabalho de fazer isso para ela fazia o melhor. Ela trabalhava sem fadiga. As roupas dos seus filhos e do seu marido eram as melhores. Não porque eram compradas em boutiques, mas porque eram feitas de forma carinhosa, cuidadosa.
Não só isso, mas ela também fazia os tapetes da casa, as roupas de cama, as cortinas, tudo. E ainda tem uma coisa mais interessante. Ela fazia de tudo para o lugar ficar um lugar muito atrativo, para que as pessoas fossem lá e ficassem olhando e falassem: nossa, que mulher caprichosa. A Marilda tem uma tia que ela já falecida, que é a tia Bete. Era um quartinho cozinha, irmãos, de vermelhão. A panela dela brilhava mais do que os anel de prata nossos, viu? O chão da casa dela, para você achar uma gordurinha, tinha que caçar, viu? Até o batente da porta, se passava a mão, não tinha pó. Pobre. Nós chegamos um dia na casa dela, ela tinha arroz, feijão, tinham 20 pessoas lá e meio quilo de carne moída. O prato limpo, talher brilhando, panela brilhando, fogão um brinco. Não é porque é pobre que tem que ser porco. Não é porque não tem, quando ganha usado muitas vezes, não valoriza. Uma vez eu vi um pastor pregando e falando assim: quando eu morava na favela, nós tínhamos um fogãozinho de uma boca. Só funcionava uma boca. E o forno não funcionava. As outras bocas, mesmo não funcionando, como Jesus que tinha dado para nós, no momento de dificuldade, brilhava tanto, que as pessoas não davam o fogão para nós, achando que o nosso fogão era novo. Que triste, né, irmãos? Que triste, né? Mas, quando a gente aprende que as coisas que o Senhor nos dá, nós temos que valorizar. Uma bênção que eu recebi essa semana, ontem, o nosso carro, o Gol, saiu do concerto. Deus é tão bom que ele saiu mais bonito do que quando ele entrou. Os amassados que estavam lá, que não estava no pacote, eles arrumaram. O motor que eu nunca lavei, veio lavado. O carro mandaram lavar de uma forma lá que eu fiquei até assustado. Que eu falei, olha... E eu descobri que acho que o dono da oficina é crente. E ele fala, eu faço um negócio que tem que ficar bom. Eu falei assim, mas esse carro vai para o interior para minha mãe. Ele falou assim, é por isso mesmo. Tua mãe lá do interior tem que me indicar para os outros. Ela tem que gostar. Se ela gostar, eu sei que tá bom. E muitas vezes a gente ganha as coisas, a gente não valoriza, a gente não cuida. A nossa casa que Deus nos deu, muitas vezes nós deixamos ela... Eu já cheguei em casa de pessoas ricas, que parecia que tinha capotado um caminhão de mudança lá dentro, irmãos. Eu já cheguei em casa de pessoas, como eu falei aqui, pobre, que não tem de onde tirar. Que a casa era mais limpa do que um talher que a gente usa na nossa casa. Dá para comer no chão na cada pessoa. E o mais interessante aqui dessa mulher, que ela era uma pessoa ideal num ambiente ideal. Por quê? Como ela fazia tudo com alegria, a casa ficava com a cara dela. As coisas que ela vendia ficavam com a cara dela. As pessoas que olhavam para as coisas dela, enxergavam ela. Irmãos, eu falo para todo mundo, principalmente na área de vendas. Se você tem um produto que você mesmo não conhece e não acredita, saia da área. Porque se você não acredita naquilo que você está vendendo, você está dizendo que aquilo não é você. Não é um produto que você compraria para você, por que você vai vender para os outros? Um cliente uma vez me perguntou isso. Ele falou assim, isso tudo que você está me falando desse produto aí deve ser mentira, porque você está falando além do que deve. Eu falei, não, é porque eu compraria. Me prova. Eu provei. Sabe por quê, irmãos? Nós temos que fazer tudo que a gente tiver ao nosso alcance, lógico, de uma forma que as pessoas enxerguem o nosso rosto. Nós, como cristãos, temos que fazer as coisas para que as pessoas no mundo enxerguem o rosto de Jesus. Nós temos que saber disso. Verso 23.
Seu marido é estimado entre os juízes. Ela tinha um marido nobre, que ficava às portas da cidade, com os homens mais importantes que julgavam o povo. Só que, como ela era uma pessoa, uma boa negociante, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, uma pessoa disposta, todos respeitavam seu marido porque sabiam que ela cuidava muito bem dele. Todos. Porque, irmãos, não basta só falar. A gente tem que ver. E as pessoas viam naquela mulher o que o marido contava. Toda a cidade conhecia ela. Toda a cidade. E ainda o marido era apreciado pelos demais, porque a mulher virtuosa dele, todo mundo sabia que ela era virtuosa, e ela não se casaria com qualquer um. Ela tinha tantas qualidades que, se para se casar com ela, tinha que ter ou igual ou maior qualidade. E o respeito que ele tinha dos demais era isso. Todos enxergavam a sua esposa nele. E todos enxergavam nela o seu esposo. Verso 24. Ele volta a falar. Ela faz roupas de linho e vende-as. Ela nunca desistiu do comércio particular dela. Como nós vimos no verso 16 e no verso 18. Ela continuava fazendo as toalhinhas dela, as roupas, os cintos, os adornos, para vender para os comerciantes da cidade. Todos queriam vender os seus produtos. Por quê? Porque eram produtos de excelente qualidade. Porque ela fazia como se fosse para ela. E na verdade, era para ela, para sua família. E ela sempre quis saber somente que a sua família fosse bem cuidada. Em todo momento, ela sempre se preocupava com a família. Irmãos, quando você faz algo pensando na sua família, nós estávamos discutindo que nós atendemos um cliente essa semana, que é uma agência que está dentro da Nestlé. E o meu patrão falou o seguinte: você quer comer um produto de qualidade de olhos fechados? Pode comer Nestlé. Aí todo mundo ficou olhando e falou assim: porque o padrão de qualidade deles é absurdo. Você vê que certos produtos, quando eles vendem para outra empresa, é porque a qualidade baixou e eles não querem manter isso na linha. A mulher virtuosa fazia isso. Fazia de tudo para não perder o padrão de qualidade da sua família. Como eu já disse, ela não trabalhava em benefício próprio, mas sempre focava o bem-estar da família. Verso 25. A força e a dignidade são os seus vestidos. Força e dignidade eram qualidades morais e também espirituais dessa mulher. Irmãos, quem que pode fazer isso no mundo atual com mais intensidade? São as pessoas que conhecem a Cristo. As pessoas que conhecem a Cristo, elas têm qualidades que elas podem, aonde que elas forem, se sobressair. Irmãos, eu sempre digo, eu não preciso falar onde eu vou trabalhar, que eu sou crente. As pessoas perguntam para mim: você deve ser crente, né? Qual igreja que você congrega? E eu sempre falo para os irmãos, infelizmente, o cristão que é fiel, ele sempre se destaca nos demais. Ele sempre leva a culpa dos demais. Mas como ele se sobressai os demais, ele é reconhecido e todos querem copiá-lo. Irmãos, eu tive um problema na fábrica onde eu trabalho, com um funcionário, e eu perdi a linha. E o gerente da fábrica chegou em mim e falou assim, eu já tinha me acalmado e saí da sala, ele entrou pensando que algo ruim aconteceu. Eu falei, não, fica tranquilo que passou do limite, mas está resolvido. Aí ele veio falar comigo, ele falou assim, Tadeu, me perdoa, cara. Esse não é o Tadeu que eu conheço. O Tadeu que eu conheço, ele colocou minhas qualidades. Eu disse para ele assim, o Tadeu que você conhece, ele também tem momentos de fraqueza. Mas ele disse assim, que no final do ano passado, irmãos, eu fiz um trabalho evangelístico na fábrica. Eu distribuí 200 Bíblias dentro da fábrica para os funcionários.
E ele falou para mim assim, sabe aquele livrinho que você me deu? Deus usa até o incrédulo, né? Sabe aquele livrinho que você me deu no final do ano? Você deve ter um na sua mesa lá. Quando eu estou nervoso, eu vou nele. Ele falou assim, eu sou seu amigo, mesmo que você não queira que eu seja. E eu gostaria que você voltasse, orasse a Deus, lesse a palavra, porque aí sim, eu sei que o Tadeu que eu conheço, ele vai estar de volta. Irmãos, nos momentos de dificuldade, você sendo cristão verdadeiro, Deus usa pessoas para te colocar de volta no trilho. Essa mulher não precisava que ninguém colocasse ela no trilho. Ela tinha vontade própria, ela seguia um preceito. Como eu disse aqui, ela tinha qualidades morais e espirituais que embelezavam ela. E é o que eu falo para vocês. Eu perdi a minha beleza por minutos. Deus usou uma pessoa para que eu retomasse essa beleza. Beleza física? Não. Espiritual. Porque aquele que tem a mente de Cristo, aquele que tem o Espírito Santo dentro dele, o rosto dele resplandece perante os demais. Irmãos, ela enfrenta o futuro com confiança. Enfrenta enquanto outros vivem cheios de ansiedade. O país está passando uma dificuldade terrível. Nós sabemos que realmente são provas, são sinais dos finais dos tempos. Do final dos tempos. Mas o cristão verdadeiro sabe que a esperança dele tem que estar depositada em Cristo. A irmã Fabiana testemunhou aqui quinta-feira dizendo que em todos os momentos o Senhor cuidou deles. Irmãos, se o Senhor não cuidar de nós, quem vai cuidar, irmãos? Não tem presidente nesse país, no mundo, que vai cuidar de nós, que vai resolver o problema. Nós temos que olhar para o futuro, olhando para o céu. Simples, prático e objetivo. Essas coisas são passageiras. Pode demorar 10 anos para passar, mas o Senhor tem uma promessa na vida de cada um aqui. Irmãos, nós temos que enfrentar as dificuldades de forma cristã, com a mente de Cristo, sabendo que está faltando emprego. O Senhor está no controle. Está sobrando, Ele está no controle. Tem comida, está no controle. Irmãos, eu estava no mercado hoje e um senhorzinho chegou lá com aquelas campanhas dos Amigos do Bem e falou, você pode? Eu falei, posso. E ele olhou no meu rosto assim, eu cheguei a chorar no mercado. Ele disse assim, meu querido, que nunca falte na sua mesa. Irmãos, quantos estão faltando na mesa? Porque infelizmente eu estava olhando para essas pessoas que ficam na rua e pela segunda vez o Senhor me falou a mesma coisa. Eu perguntei, Senhor, por quê? O Senhor me respondeu de novo, porque eles não me querem. Eles não me querem. Porque as pessoas que querem o Senhor olham para o futuro com essa mente. Olham para o futuro com esperança e não com desespero. Nós temos que olhar para o futuro com esperança. Nós sabemos que o nosso Redentor vive. Que Ele está olhando para nós do céu. Que nós não somos órfãos. Não estamos jogados nesse mundo ao Deus dará, como todo mundo fala. Nós não estamos jogados nesse mundo aqui, sendo como alguns pregam, dizendo aqui que Deus soltou a gente na história e no final Ele fecha a porta e acaba com tudo e acabou. Eu creio num Senhor que está no controle de todas as coisas, que vai levar sua igreja para o céu, que batiza e cura com o Espírito Santo. Verso 26, fala com sabedoria. Por que ela fala com sabedoria, irmãos? Porque ela se preocupou em se preparar para se casar, irmãos. Ela estudou, ela buscou os conhecimentos necessários, ela ficou pronta para se casar, não simplesmente se enfiou numa aventura. E outra, por que ela se destacava das demais? Porque ela se preparou e as demais provavelmente não. Irmãos, ela cuidava dos assuntos superiores da sua casa, ela comprava terra, o marido dela não estava nem preocupado, se ela fechasse um sítio qualquer lá, ele sabia que ela tinha feito o melhor negócio.
E que nós aqui muitas vezes nós temos a mente de Cristo, nós agimos de que maneira? Precisamos aprender muito com essa mulher. Verso 27. Atende o bom andamento da sua casa. Ela não corria para todos os lados. E nem se ocupava com o negócio de outras pessoas. Ela também não ficava usando de maledicências. Não ficava assistindo intermináveis novelas. Não ficava se metendo na vida dos outros, atarefando-se em outras atividades. Aqui, muitas vezes as pessoas falam que as mulheres têm o hábito de ficar fofocando, mas eu tenho dúvida. Acho que os homens hoje também estão ao pé ou tão pior. Ela não comia o pão da ociosidade, ela não ficava parada. Ela ficava simplesmente em constante movimento, irmãos. Ela estava sempre pronta e disposta a atender às necessidades da sua casa, da sua família. Verso 28. Vem a recompensa depois de tudo isso. Levantam-se os seus filhos e lhes chamam de tosa. A mulher virtuosa merece louvores. E os primeiros a reconhecer devem ser seus filhos. Irmãos, nós batalhamos uma vida inteira para criar os nossos filhos. Se eles não reconhecerem o nosso sacrifício, alguma coisa está errada com os filhos ou conosco. E é um momento da gente pôr um parênteses aí, interromper e ver o que está errado. Eu costumo dizer que quando tudo está errado é hora de olhar para trás e ver se alguma coisa está faltando. Porque muitas vezes a gente fica preocupado com trabalho, ganhar. E aqui nós vemos o exemplo que ela trabalhava de dia e de noite, ela trabalhava gerenciando a casa, ela fazia negócio, ela fazia tudo, mas o que dá a entender aqui, que a família estava em primeiro lugar, ela cuidava dos seus filhos, tanto ela quanto o marido. Tanto que depois, eles a chamam de bem-aventurada, que é aquela que é mais feliz, além de todos, aquela felicidade que vem do céu, aquela felicidade que é só a gente que tem, nós que cremos no Senhor Jesus. Eles dizem também que ela não tem defeitos. E nunca incorre em erros. Porque sempre ela está disposta a fazer, irmãos. Ela sempre está buscando a perfeição. Nós temos erros, nós falhamos e tal, mas eu acho, irmãos, que tem muitas vezes que uma palavra chamada me perdoe, ela cai muito bem. Mesmo para um filho, mesmo para um pai, mesmo para uma pessoa que até não é cristã. Nesse dia que eu falei para você que eu perdi a linha, eu cheguei na pessoa que eu estava com razão, irmãos. Mas eu cheguei na pessoa e falei, olha, me perdoe. Eu desmontei a pessoa, irmãos. Eu descobri que é bom levar o prejuízo mesmo. É bom. Gostei. Nesse dia eu gostei de levar o prejuízo. Que a pessoa se sentiu o pior dos piores. Que ele sabia que estava querendo acabar comigo. E o peso na consciência muitas vezes é aquele velho negócio, né? O cara pode ter dinheiro para comprar o colchão, né? Mas para comprar o sono é difícil, né? Verso 29. Muitas mulheres procedem virtuosamente. Irmãos, tanta gente tentou ser igual a ela depois que ela apareceu, mas nenhuma conseguiu chegar no patamar que ela estava. Ninguém conseguiu. E outra coisa, para você, a sua esposa, ela tem que se sobressair às demais. A minha esposa tem que se sobressair às demais. Não importa que você está 10, 15, 20, 30, 50 anos casado. A tua esposa tem que ser sempre melhor que a dos outros. Eu comento sempre com a Marilda. Para mim ela é a mulher mais linda desse mundo. Pode ser que o mundo não ache. Mas os meus olhos conseguem enxergar isso nela. E eu creio que se eu continuo enxergando isso nela, é porque o Senhor está operando nas nossas vidas. Porque, irmãos, verso 30 diz assim, ó, enganosa é a graça e vã a formosura, beleza, elegância de forma, simetria na fisiologia, dignidade nas maneiras, beleza no rosto, todas essas coisas são vãs. Eu vejo tanta gente linda no mundo aí, mas você vai conversar com a pessoa, é que nem naquele filme lá, o Amor é Cego. As pessoas mais feias, que tinham um coração bom, ele enxergava as mulheres mais lindas do mundo. E as mais lindas, ele olhava
e via só a carcaça, né? E é isso que eu vejo nas pessoas. Muitas vezes quando eu vejo algumas irmãzinhas com mais de 50 anos de casada, cuidando do velhinho, puxando pela mão e indo junto, andando no caminho assim, você faz, às vezes você faz o caminho de volta para a igreja, você vê aqueles coquezinhos, né? Os irmãozinhos com a bibliazinha assim grudada assim, de mão dada com a esposa, que às vezes são velhinhos de quase 80 anos andando ali. Eu acho tão bonito, irmãos. Eu paro para ficar pensando, olhando. Eu falo, um dia ainda brinquei com a Marilda, nós estávamos passando na frente de uma casa de saúde aqui perto, e tinha duas cadeirinhas assim, né, virada na porta, né, aquelas cadeirinhas de velhinho. Eu falei, olha lá, Marilda, um lugar bom para nós dois ficar, que dá para ficar namorando o dia inteiro com a mãozinha dada. A Ângela não gostou muito não, mas... Verso 31. Dá-lhe do fruto das tuas mãos. Ela trabalhava arduamente, irmãos, em favor de todos. Todos falavam das suas qualidades. Os anciãos na porta ficavam falando dela porque viam o que ela fazia. E o marido ficava todo pomposo lá ouvindo o que eles ficavam falando. A sua fama corria por toda a cidade. É tão incomum que ela se destacava perante as demais. Irmãos, concluindo tudo isso. Se a mulher virtuosa realizar todos os seus deveres de forma correta, ela vai colher o seguinte: em sua casa não haverá falta alguma. A casa dela vai prosperar de modo adequado. Ela não vai ter problema de trabalhar em 2 turnos. Não está dizendo em 2 empregos. Em 2 turnos. Porque o emprego dela é gerenciar a casa. Mais do que os demais. Ela não vai precisar viajar para longe para suprir a casa. Tudo que ela tiver vai ser perto. Porque como ela é uma boa negociadora, ela vai poder negociar perto da sua casa. E como ela é uma pessoa sábia, ela é uma pessoa idônea, todos vão querer negociar com ela porque sabe que ela não vai enrolar ninguém. Ela vai ter o reconhecimento dos filhos do seu marido. Irmãos, o marido escrever tudo isso dela, é porque a mulher era boa mesmo. Então, esse reconhecimento, mesmo a gente falhando, mas tentando acertar o alvo, nós vamos ter esse reconhecimento no futuro. Se você não tem, irmãos, ore a Deus para que tenha um dia. Porque é tão bom você passar uma velhice assistida, você passar uma velhice com as pessoas se importando com você, te guardando. O ruim é você ficar sozinho. Seu marido louvará o Senhor quando vir ela saindo pelos portões da cidade para fazer alguma novidade. Porque todo mundo, na hora que ela estiver passando, vai falar, tá vendo? Tá indo lá a mulher do tal pessoa. Ah lá, deve fazer alguma coisa boa, porque quando ela põe a mão, só acontece coisa boa. Irmãos, cristianizando todo esse texto, isso só exemplifica o que a igreja tem que ser. A igreja tem que ser tudo isso que eu falei. Ela tem que estar atuante, ela tem que estar disposta, em todos os momentos, a fazer tudo para o seu Senhor. Como noiva. Porque aqui ela já é esposa. Ela já está junto do seu Senhor. Mas esse texto, como eu disse para vocês, é um espelho para que nós possamos aprender, para que hoje nós somos a noiva de Cristo. Para que Cristo possa dizer essas mesmas palavras de nós, quando nós estivermos com Ele. Irmãos, que Deus abençoe a todos e que Deus guarde as nossas famílias. Amém?